Boa tarde então, pessoal. Retomando, eu sou o professor Ciro aqui da cidade de Oswaldo Cruz. Esse vídeo é direcionado mais como reforço das nossas aulas presenciais preparatórias para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo aqui em 2019. A gente estava falando sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Falamos sobre os dois grandes blocos que se formaram, e essa guerra ela foi dividida em 3 fases, tá? A primeira fase, que pega 1914, começo de 1915, é a guerra de movimento, é quando teve o equilíbrio de forças. Então, os países, as forças, eles conquistavam território para todos os lados. Isso foi um período de movimento. Depois disso, na segunda fase, estancou. Então, os países não queriam, os poderes, as forças não queriam ceder, né? Nem queriam perder o que eles já ganharam e muito menos perder o que era deles, né? Então, foi a segunda fase, que foi a Guerra das Trincheiras, que ficavam estancados ali, sem nem progredir e nem regredir. 1915 a 1917 foi o período mais amplo dessa guerra, foi a segunda fase, a Guerra das Trincheiras. Tem até um fato interessante que vocês devem ler nas suas apostilas, em sala de aula a gente vai explicar muito bem, que no primeiro ano, no Natal do primeiro ano aí de 1915, salvo engano, houve uma paralisação das forças. Os inimigos pararam para comemorar o Natal, mas depois a gente fala melhor sobre isso. E a terceira fase, gente, uma terceira fase que é uma fase derradeira, 1917-1918, que é marcado pela saída da Rússia por conta da Revolução de 1917, em especial o Outubro Vermelho, e a entrada dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos participou desde o início, do lado aí da Inglaterra, fornecendo armamento, fornecendo material, fornecendo comida, mas ele só foi entrar mesmo para disputa, para guerra com o pessoal dele a partir de 1917, tá bom? Então vamos fazer aqui um cronogramazinho aqui que eu coloquei aí, tá no material de vocês. Dia 28 de julho de 1914, Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia e invade esse país com seu exército, com o respaldo da Alemanha. Tá? Em 29, dia seguinte, em apoio à Sérvia, a Rússia mobiliza tropas em direção à Áustria-Hungria e à Alemanha. Dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e França. Dia 4 de agosto, tudo muito rápido, para atingir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria invadem a Bélgica. Esse momento que foi quando se declarou realmente, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Quando houve, para atingir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria invadiram a Bélgica, então a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Tá? Esse primeiro momento faz parte da primeira fase, né? No segundo momento são as guerras das trincheiras, que a gente já disse que a Itália era neutra, apoiava aí a aliança com a Alemanha, mas depois ela passou para a Tríplice Entente, e os Estados Unidos só foram entrar na guerra em 1917, quando a Rússia também estava saindo. A Rússia realmente tinha muita gente, etc., mas era um exército, como eu já falei, volto a frisar, um exército extremamente despreparado, ela não tinha armamento suficiente, ela não era uma grande produtora, um país tão industrializado como França, Inglaterra, e Estados Unidos, e Alemanha, e Itália, né? E por que os Estados Unidos acabou entrando na guerra? Primeiro ponto foi por conta das atrocidades alemãs na Bélgica, né? Por interesses econômicos, que ele queria também fazer parte desse mercado armamentista, certo? Teve um telegrama chamado Telegrama de Zimmermann, escreve-se Zimmermann, que foi um telegrama que os alemães mandaram para o México, incentivando o México a invadir os Estados Unidos. É claro que não era a intenção do México fazê-lo, mas só por conta do telegrama já foi suficiente, né? A Rússia se retirou porque ela estava mais preocupada com a revolução
com a Revolução Russa, com a Revolução Comunista, do que com essa parte. Aí na fase final, a gente já está em praticamente 1918. Em julho de 1918, os ingleses, franceses e americanos começam a ganhar muito da Alemanha, né? A Alemanha está praticamente sozinha. Só que assim, a Alemanha, nessa Primeira Guerra, o que aconteceu? Ela desistiu, ela se curvou diante do inimigo antes que o inimigo chegasse no território alemão. Então ela não foi tão fracassada, não teve tantos problemas com o Estado alemão, né? Por conta disso, lá no Tratado de Versalhes, que foi o tratado que pacificou, foram impostas muitas limitações para a Alemanha. Por exemplo, não vem ao caso para a prova, talvez, mas só saber que no Tratado de Versalhes a Alemanha foi subjugada bastante aí pela Tríplice Entente, né? Ela não podia ter mais marinha, né? Ela não podia investir em aviões, e o número máximo de homens no exército alemão teria que ser 100 mil, né? Aí depois vocês vão ver aí no material um mapinha de antes da Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial. Então é isso que a gente queria passar nesse momento. Depois nós vamos aprofundar mais. Há necessidade, sim, de vocês entenderem principalmente os antecedentes, de entender como que estavam vivendo as pessoas à época dos fatos. Esses grandes impérios, qual que eram os objetivos dos impérios? Eram armas? Era mercado? Era território? O que era? Alemanha, Itália, Inglaterra, França? O momento que os Estados Unidos entram? Como que foi a participação da Rússia? Etc. Tá bom, pessoal? Bons estudos e até a próxima.